Pessoal, vamos agora trabalhar com listas, apesar de que no vídeo anterior eu falei vamos trabalhar com tabelas, mas como eu falei, estou ficando gaga, tá? Esqueci que tinha listas antes de tabelas. E o HTML ele provê três formas para a gente trabalhar com listas. Tá? Provê listas não ordenadas, ou seja, quando eu quero listar itens, mas não existe uma relação de ordem entre eles, não tem o mais importante, segundo mais importante, ou não tem o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, nesse sentido. Então, por exemplo, páginas para aprender HTML. Não, se eu não quiser falar, ó, primeiro veja essa página, depois essa página, depois a outra, eu quiser só listar os itens da tela, né? Vai ficar a marcazinha do bulletzinho da lista ali e colocar o elemento da lista ali na frente, a gente vai utilizar uma lista não ordenada. Lista não ordenada, traduzindo para o inglês unordered list e traduzindo para a tag UL, U de unordered, L de list. Tenho também a lista ordenada. Essa ordenada, por exemplo, quero primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Quero colocar uma ordem entre os itens. E aí, ao invés do bulletzinho da lista, vai aparecer um numeral, indicando a ordem daquele elemento dentro da lista. Neste caso, nós temos o ordered list, ou lista ordenada, e pegando cada palavrinha em O de order, L de list, nós temos a tag OL, certo? Por fim, nós temos a definition list, na qual eu tenho um conjunto de termos e definições para esses termos, mas eu coloco termo e definição dentro da lista. Lembrando que no HTML nós já vimos o definition, DFN, certo? Mas ele podia ficar ali à parte no texto. Aqui nós temos uma lista de definição, certo? Na lista de definição eu vou ter especificamente ou explicitado qual que vai ser o meu termo de definição, que vai ser dado pelo DT, e eu vou ter também explícito a descrição da minha definição, ou explicação da minha definição, né? Mas eu vou utilizar o description por conta que a tag chama DD, certo? Então, description, definition. Então, DT para o termo e DD para a definição. Bom, vamos para a prática. Acho que fica mais fácil. Vou colocar aqui, então, listas 1 HTML. Eu já posso me voltar na tela. Vou colocar aqui o HTML5. Vou chamar aqui de listas. Tá? Vou colocar um H1 aqui, só para ficar trabalhando com listas. Bonitinho. Vou abrir aqui ele no navegador. Listas 1 ainda, eu achei que eu já estava no 2. Listas 1, trabalhando com listas. Tá? E aí, vamos supor que eu queira seguir aquele exemplo que eu falei, né? Sites para aprender HTML, dois pontos. E aqui dentro do site eu quero colocar uma lista. Só que não vou colocar ordem. Falar, ó, tá aqui a listinha de sites, você escolha qual que você quer. Portanto, eu vou utilizar um unordered list. E aí eu preciso colocar os itens da minha lista. Tanto no L quanto no OL, tá? O item da lista, ou traduzindo list item, vai ser dado por LI, de list item. Tá? Então, que eu vou colocar, por exemplo, o W3 School. Tá? Vou colocar um outro LI aqui, MDN. Eu chamo de Mozilla Developer, mas nossa, Mozilla Developer. Eu sempre esqueço o nome correto. MDN Web Docs. MDN Web Docs. Tá? E digo mais, eu vou colocar isso daqui com hiperlink ainda, tá? Vou colocar aqui W3 School com hiperlink. Vou colocar aqui o MDN Web Docs com hiperlink. Vou pegar aqui qual que é o link do MDN. Vou colar aqui. E do W3 School também. W3 Schools. É Schools, eu sempre falo School, mas é Schools. Vou pegar, vou colar aqui. E agora, atualizarmos, ó, sites para aprender HTML, W3 School, MDN Web Docs, tá? Todos com os seus respectivos links. Clicou, ele vai para lá, certo? Então, um exemplo de lista, deixa eu dar uma ampliadinha aqui para ficar melhor, lista não ordenada. Se eu quiser fazer uma lista ordenada, tá? Então, por exemplo, P, linguagens para aprender a programar na web,
certo? Aí eu quero definir uma lista. Falar, primeiro você vai aprender HTML, depois você vai para o CSS, depois você vai para o JavaScript, assim por diante. Então, quero colocar uma hierarquia e uma ordem desses itens, portanto, vou utilizar uma OL, uma Order List. E dentro da OL, como eu falei, tanto na OL quanto na OL, a gente vai ter o List Item, e aí eu coloco os itens que eu quero, tá? HTML, L, CSS, L, JavaScript, L, Node.js, L, MongoDB. Ok? Atualizando a nossa página, tá? Agora nós já temos as listas, mas ó, já tem um numeral ao lado da lista, ok? E por fim, né, eu coloquei algumas linguagens de programação, mas às vezes a pessoa não sabe o que significa HTML, enfim, então eu vou colocar o significado dessas coisas por meio de uma definition list, DL, certo? Só que na DL, lembra que a gente tem o definition term, no caso aqui HTML, e o DD, o definition description, que eu vou colocar hypertext markup language. Agora, vou colocar uma descrição textual, vou colocar assim, ó, é uma linguagem de marcação de hipertextos. Vou colocar a mesma coisa, ó, para o CSS, então DT é o termo de definição, é o CSS. O DD é linguagem para estilização dos elementos HTML. Vou colocar DT JavaScript. Sua definição não é Java. É apenas o nome fantasia, não é a razão social. DT Node.js. Mal conheço, mas já amo tanto. Brincadeirinha. E o DT MongoDB. Pensa num banco legal. E só pra gente ver como é que ficou, então, nossa listinha, ó. Ele coloca o item, certo? Acima. Ah, eu esqueci de colocar um textinho aqui explicando, né? Definições das tecnologias para programar na web. 2 pontos, só para ficar mais bonitinho, tá? E com a formatação padrão, né, com a estilização padrão das nossas listas, a definition list ela vai colocar o termo de definição um pouco mais acima, tá? E à esquerda, e a descrição da definição um pouco mais abaixo e à direita, ok? Como se tivesse dado uma tabulação. Então, com isso, nós trabalhamos com os 3 tipos de listas, certo? E se por um acaso eu quiser colocar uma lista dentro de lista, tá? Tranquilo. Então, por exemplo, vamos supor que dentro do HTML, certo? Eu queira colocar o que ele, quais são os itens que ele vai aprender dentro do HTML. Então, eu vou colocar mais uma lista aqui de itens para ele. Então, neste caso aqui, pode ser tanto o LI quanto pode ser o L. Só para misturar os dois, eu vou colocar uma UL, tá? Que aí a gente vê que a gente pode intercambiar tranquilamente entre os tipos de lista. Aí eu vou colocar um item list, tá? Um LI, desculpa, list item. E eu vou colocar body e head. Vou colocar também formulários. Vou colocar componentes textuais. E eu vou colocar aqui imagens. Certo? Vou atualizar aqui, ó. Ele já colocou uma listinha dentro da minha outra lista, ok? Ah, mas ele ficou com essa bolinha branca, não sei o que tem aqui, a bolinha preta, eu queria inverter, queria deixar maior, queria em vez de bolinha colocar uma setinha. Tudo isso a gente consegue personalizar, certo? Como eu falei, é essa estilização padrão do nosso navegador, mas tudo
pode ser personalizado, ok? Então é isso, pessoal. Agora sim, no próximo vídeo, trabalharemos com tabelas. Então, até lá.